torcedor palmeirense, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Uma excelente sexta-feira para vocês. Tem algumas notícias aqui nesse vídeo e eu queria muito que você acompanhasse até o final e desse seu like aí para dar uma fortalecida ao canal Porco Raiz, que está sempre trabalhando para vocês, beleza? Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão goleiros, né? A gente sabe que o Vinícius Silvestre, que hoje seria o nosso terceiro goleiro, conforme a contratação do Marcelo Lomba, que veio na substituição do Jailson, né? E parece que o Cruzeiro, que dispensou o seu jogador ícone lá, né? O Fábio, que está no Cruzeiro há décadas e décadas, parece que tem essa deficiência, agora tem essa lacuna, e manifestou uma intenção de contratar o Vinícius Silvestre, já que é um jovem e que de repente pode atender melhor a nova postura do Cruzeiro para o mercado de futebol. Eu falei com uma pessoa hoje cedo, ele me disse que parece que o Jailson ainda tem uma reunião com o Cruzeiro para verificar alguns detalhes, se fica, se não fica. Acho que para verem questões salariais, o que dá para o Cruzeiro fazer, o que o Jailson aceita ou deixa de aceitar. Nessa questão toda ainda nada está definido, né? Há o interesse do Cruzeiro pelo Vinícius Silvestre e parece que o Jailson ainda tem uma última reunião lá com o pessoal do Cruzeiro para definir se fica ou se rescinde aquela eventual interesse, aquele princípio de contratação que houve aí na virada do ano, tá legal? Vamos pro próximo. Hoje tem aniversariante do Verdão. Deixa eu ir aqui pro lado, colocar a imagem aqui do aniversariante. Dudu Bachola entra na casa dos 30 anos. Parabéns aí ao Dudu Bachola, completando 30 anos de idade hoje. E já que ele está completando 30 anos de idade, vou aproveitar também e trazer uma fala do Dudu com relação ao Mundial de Clubes da FIFA, tá legal? Vamos subir aqui a arte da fala do Dudu. Dudu falou o seguinte: a dedicação dos jogadores para a competição é enorme e por conta disso eles mereciam uma estátua no clube caso alcancem a glória. Ou seja, se o Palmeiras for campeão do Mundial da FIFA, agora onde temos o primeiro jogo no dia 8 de fevereiro, o Dudu acha que esses atletas deveriam ter um busto lá no Palmeiras, uma estátua, assim como outros tantos atletas têm. Eu acho que isso seria de menos, né, torcedor? O importante é ganhar o Mundial. Se ganha o Mundial, eu acho que fazer estátua não é tão difícil assim, né? Tá certo? O Dudu falou também do empenho dos jogadores que voltaram uma semana antes para treinar, que estão focados e já chegaram com tudo, inclusive se mantiveram, né, em dia com as questões físicas durante as férias. Isso a gente acompanhou, né, em alguns canais, acompanhou aí no Instagram, vários vídeos dos jogadores treinando e se mantendo em forma durante as férias. Não foi só com milança não, tá legal? É isso aí, Dudu. Então ficam os parabéns aqui do Porco Raiz. Vamos pra frente. Bom, aproveitando o gancho do Dudu, que falou que os jogadores se apresentaram uma semana antes para se dedicar ao treino intensivo e aí sim estar mais bem preparado para o Mundial da FIFA, né? Porém, a gente já foi surpreendido logo de cara com 5 casos dessa nova variante, dessa doença horrorosa, que na boa eu pensei que tinha ido embora, mas acaba voltando aí essa nova variante. As pessoas com 2 doses de vacina, com dosagem completa, parece que agora pintou a primeira morte. Nossa, cara, que coisa triste, que absurdo que está acontecendo no mundo, né? E mais um caso aí que eu queria falar é o Deivinho, que também apresentou o teste positivado. Então mais um que desfalca aí, né? Então nós temos o Everton, Patrick de Paula, Navarro, Scarpa, agora o Deivinho, esqueci o último aí, se esqueci o último, me ajudem nos comentários. Então assim, o Dudu falou que chegaram uma semana antes para treinar, mas a gente é acometido aí desses problemas da Covid, né? E mais pessoas e mais atletas devem acabar pegando, porque tiveram contato, né? Ele foi negativado no primeiro momento, no segundo foi positivado e estava lá no meio da galera. Até a própria Leila, que estava fazendo lá o acolhimento, né, da chegada dos atletas, acabou cumprimentando um por um, dando a mão a todos. Então deu a mão para o Daverson, vai que nessa, né, deu uma rateada, pode até também ter tido contato com essa nova variante. É muito complicado, né? Mas vamos pra frente, a gente vai vencer essa batalha. Vamos lá falar agora do Paulo Souza aí, a última de hoje, a cereja do bolo. Vamos lá. Paulo Souza, como vocês sabem, é o novo técnico do Varmengo aí, dos Mulambos, né? E ontem ele desembarcou no Brasil, ele foi muito bem acolhido pela torcida rubro-negra, mas eu não quero falar da torcida rubro-negra, não se assustem, tá legal? O que eu quero falar é que um dia antes, tá?
ele deu uma entrevista, né, à RTP, uma televisão portuguesa, rádio e televisão portuguesa, a RTP, falando do Abel Ferreira, tá? Então ele falou do trabalho do Abel Ferreira. Vamos colocar aqui do lado as palavras aí do Paulo Souza. O Abel tem feito um trabalho extraordinário, é a cultura de vitória, o saber ganhar, com seus próprios argumentos e suas próprias ideias. É algo que tem vindo a crescer. Será um dos nossos rivais diretos. Elogiou o trabalho do Abel, do seu Patrício português, né? Elogiou muito as convicções do Abel, o trabalho pontual que o Abel faz. Aliás, Abel, cá para nós, fez milagres aí no Palmeiras, tirou leite de pedra, porque não teve atendido seus pedidos de jogadores, né? Em função de uma coisa ou de outra coisa, acabou não sendo atendido nas suas necessidades e acabou conseguindo trazer títulos de muita importância aí para o nosso Verdão. O Paulo Souza dá uma elogiada no Abel e chama pro racha. Vai ser um dos nossos grandes rivais. Vamos pro racha. É isso aí, torcedor palmeirense. Eu acho que o Palmeiras tem que caprichar e esse ano de 2022, independente de qualquer coisa, a gente se efetivar ainda mais na prateleira que nós estamos e chegamos por merecimento, tá legal? A gente vai fazer, obviamente, mais um vídeo à tarde, a não ser que não tenha nada do Palmeiras, o que é praticamente impossível, tá legal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, excelente sexta-feira, avante palestra!